As vestes sacerdotais que cobriam a pele do sacerdote estavam prontas. E agora Deus ensina a produzir, a fazer uma veste celestial, feita de nuvem. Mas por que uma veste de nuvem? Vamos entender isso hoje. Eu saúdo a você que está aí e a minha mestra doutora Raifa Samer. Por que Deus ensina a fazer uma veste de nuvem? Vamos ler no livro de Levítico, capítulo 16, fala do dia da expiação. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão teu irmão que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Ou seja, essa nuvem, ela teria que ser feita pelo sacerdote. Ele não teria tempo de fazê-la tão rapidamente para estar entrando todo o tempo no santuário. Por isso Deus o alerta. Ele não poderia entrar sem estar vestido de nuvem. E por quê? Porque o próprio Deus estaria vestido de nuvem. Nós vamos entender como será feita essa nuvem. Lembra que na mensagem passada nós falamos das essências que agradam a Deus, do cheiro que agrada a Deus. E vimos que são 4. 2 essências tiradas do mar e 2 terrestres. As terrestres, a essência tirada do gálbano, uma fina flor de cor amarela. A essência tirada do estoraque, que é uma árvore potentosa. A essência tirada da ônica, que é um molusco das profundezas das águas, misturado então com o sal puro e santo, que traria ali o equilíbrio e o sabor. Esses 4 eles eram misturados seco no sol. Olha Jesus entrando aí, o sol da justiça. Era seco no sol por dias, para que depois fosse pilado até se tornar um pó, como um talco. E aí, essa substância, esse pó, era colocado no incensário de prata. Esse incensário de prata era levado na mão esquerda do sacerdote. E por que na mão esquerda? Porque fala do coração. Então hoje, essas essências, esse incensário é o nosso coração. Então o sacerdote, ele levava esse incensário com as essências. Embaixo estava ali o fogo com a brasa. E o que faz o fogo perdurar? A brasa. Não adianta ter só fogo. O fogo vem e se apaga. Mas a brasa é que faz o fogo continuar. E ele fala, a brasa fala da maturidade. Então, o sacerdote levava esse incensário e ele colocava o braço para dentro do véu e ele começava a zigue-zaguear para que ali saísse a fumaça. Produzia então uma nuvem de fumaça com o cheiro, com a essência que Deus havia dado então à receita. Assim que todo o santuário estava inundado de fumaça, Deus descia numa nuvem. Ou seja, o traje celestial que Deus descia era o mesmo traje que o homem produzia para estar ali se misturando. E assim o homem estava protegido de ver a Deus e a sua glória o matar. Porque a glória de Deus é tão grande que o próprio Deus se vestia de nuvem para proteger o homem.
Por isso precisava daquela nuvem. Então, o traje celestial misturava-se com o traje do homem feito para que o céu descesse à terra. E aquele cheiro que já fazia parte, nós vimos antes que Deus se agradava do cheiro. Olha que interessante. Deus sempre gostou de perfume. No livro de Gênesis, no capítulo 8, versículo 21, fala assim: e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Deus sempre fez questão de um bom cheiro. Mas por quê? Vamos entender mais. Por que haveria de ter? Por que Deus quis que houvesse o cheiro e a fumaça? Vamos falar primeiro da fumaça. Várias vezes Deus, ele desce à terra em forma de fumaça. Deus, ele se manifesta em forma de nuvem, ou seja, a nuvem, a fumaça produzida ali no santuário. Então, vamos ver um exemplo aqui, quando Deus fala. Capítulo 34 do livro de Êxodo, versículo 5. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Capítulo 40, versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então aqui nós já vimos que Deus se agrada do cheiro, do bom cheiro e se manifesta através da nuvem. Por isso o homem teria que se vestir de nuvem. Pois bem, nós falamos do incensário, que para manter o fogo aceso dependia das brasas, que fala da maturidade. E falamos que o incensário, ele era levado pelo braço esquerdo, que fala hoje do nosso coração. E falamos que essas essências, para serem piladas e transformadas em pó, elas precisavam do sol da justiça, que é o próprio Cristo, o sol da justiça. É lindo, né? Pois é. E aí, o que acontece? Essa roupa de fumaça, por que esse cheiro? Porque o homem com a veste, simplesmente a veste, ele ainda teria o cheiro de carne. Agora, com as essências, Deus iria sentir somente o perfume. Por isso que Deus fez questão do perfume. E quem é hoje para nós o maior perfumista? Quem é hoje o exímio perfumista? O Espírito Santo. Ele é quem produz esse perfume nas nossas vidas. É coisa maravilhosa, é coisa santa. Agora, como nós vamos produzir hoje essas essências? Como nós vamos produzir hoje essa fumaça? Com esse perfume, esse aroma que vai ser levado ao céu. Aqui está o segredo para nós, a revelação para nós. De igual modo que naquela época o sacerdote ele teria que buscar cada essência, ter todo esse trabalho para produzir o bom cheiro que Deus queria sentir em suas narinas, hoje é produzido de igual modo através da adoração. A adoração é que nos faz ter o bom cheiro. É a adoração que Deus inala. É a adoração que é agradável às narinas de Deus. E então, o que acontece? Nós vemos isso descrito
no livro de João, capítulo 4, versículo 23, confirmando que é a adoração, as essências de hoje. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. A adoração. Essas são as essências, porque é na adoração que o Senhor recebe, inala o bom cheiro de Cristo em nossas vidas e aplaca o cheiro da carne. É tudo igual, do mesmo jeito que se fazia, é um modelo para hoje. É da mesma forma, não entramos todo o tempo no santuário, temos que nos preparar primeiro, senão morremos. Porque se vai para o santuário do Senhor sem preparo, a glória do Senhor não é suportada por nós mesmos. Deus, Ele nos blinda, Ele nos envolve com a mesma roupagem dEle para podermos ter acesso a Ele. E aí sim, nós temos acesso e vivemos. Então, os princípios não se mudam. De igual modo que tinha que ser buscada essas essências, hoje de igual modo buscamos essas essências. E aí, essas essências são misturadas com o quê? Com o sal puro e santo. O sal que é o que traz o equilíbrio dessa essência, nem mais nem menos, mas equilibrado. E o que é o adorador? O adorador, ele tem que ter o sal, porque ele é o provocador de sede. Mas por que ele provoca sede? Porque o sal, ele provoca sede, ele dá o tempero, ele equilibra. É o adorador que conduz as pessoas a adorar a Deus. É o adorador. Ele que conduz. Ele adora, ele induz para que todos passem a adorar também. Ele é o provocador de sede. Nós somos os provocadores de sede. Essa mensagem é muito maravilhosa e ela nos ensina o que devemos fazer para entrar no santuário, para falar com Deus, para apregoar a sua palavra, para o adorar. Deus, Ele desce numa nuvem e Ele quer que nós estejamos usando o mesmo traje dele, uma nuvem. Uma nuvem que vai cobrir o homem. Que para que nós encerremos essa mensagem com mais perfeição, nós lembramos que o homem, ele é representado por uma madeira chamada acácia, uma madeira que é difícil de ser manuseada. Só que quando ela é coberta com ouro, ela passa a ter valor. Ninguém dá valor para a acácia, mas quando ela é coberta de ouro, aí ela tem valor. Porque o ouro fala da glória de Deus. E sabe qual a cor da essência? A cor daquela fumaça é justamente a cor do gálbano. É o amarelo ouro. Então, quando o homem faz ali, o sacerdote fazia aquela fumaça, produzia aquela fumaça vinha de cor amarelada, representando a glória de Deus. A glória de Deus, então, ela se unia àquela fumaça para que Deus pudesse falar com o homem. E ali ele estava preparado para receber as instruções. Hoje, para nós termos tudo isso, é necessário, assim como naquela época aconteceu, de dois entrarem no santuário sem estarem preparados e foram mortos.
De igual modo, nós, para entrarmos, temos que estar preparados para não sermos mortos. E como seria isso? O coração, o incensário, ele tem que estar puro. As brasas têm que estar vivas, maduras. As essências têm que estar secas ao sol no Cristo. O coração tem que estar puro. As mãos têm que estarem santas. O coração tem que estar sincero. E aqueles que foram exterminados é porque eles entraram despreparados, sem sinceridade. Nós vamos fechar essa mensagem com o versículo 22 do capítulo 10 de Hebreus, confirmando o que Deus falou lá no livro de Levíticos. Aproximemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. É lindo, né? Aqui está a receita para entrarmos no santuário de Deus e vivermos para sempre, desfrutando da sua glória, para que assim Ele possa falar conosco sempre e sempre. Que Deus seja louvado.